Beleza? Aí. Então, boa noite para todos. Vamos iniciar a nossa quinta semana de atividades não presenciais, do segundo módulo letivo. A gente está finalizando o ano aqui agora, né? Já dia 7 de dezembro hoje. Nós temos essa semana e a semana que vem somente de estudos. Nós temos um trabalho a fazer, né? Vocês estão desenvolvendo trabalho aí e tem algumas atividades para enviar ainda hoje, né? Eu espero que todos vocês tenham feito, porque são atividades que foram bem tranquilas e tudo dentro daquilo que foi passado no conteúdo da disciplina. O chat não, o grupo aí no WhatsApp está aberto justamente para a gente tirar essas dúvidas, como praticamente ninguém entrou em contato para tirar alguma dúvida da atividade, eu acredito que a atividade foi bem tranquila e todo mundo conseguiu fazer. Hoje a gente vai trabalhar com conteúdo que é complementar aquilo que a gente já está trabalhando. Então, nós vimos aí na última aula a utilização da biblioteca Scikit-learn. Hoje a gente vai continuar utilizando essa biblioteca, só que com alguns recursos adicionais e com algumas coisas muito interessantes, principalmente no sentido do treinamento e teste de forma automatizada, né? Porque uma das observações que eu falei com vocês é que não é interessante que a gente utilize os mesmos testes que eu usei para treinar na hora de fazer o teste. Os mesmos dados, né? Desculpa. Aceitar o pessoal aqui. Então, se eu utilizo os mesmos dados para treinar e depois eu utilizo os dados para fazer o teste, eu tenho uma certa dificuldade no meu modelo e sempre vai ter uma diferença em relação à acurácia desses dados, né? Então, a gente viu lá que tem a medição de um coeficiente que diz qual é o tipo de erro que eu tenho nesse meu treinamento, né? Lembrando que quando a gente trabalha com o machine learning, não necessariamente que a gente tenha um valor sempre exato, mas é um valor aproximado que vai fazer predições, ou seja, a gente vai fazer previsões de valores e isso aí é muito importante. Então, nós utilizamos como exemplo anterior, o modelo de regressão linear, que é o modelo mais simples, que também é muito utilizado, e a gente viu também de forma muito prática, assim, até lúdica, né, entre aspas, o uso do Teachable Machine para a gente poder fazer a classificação de imagens usando lá aquela ferramenta do Google, né? Ela pode ser utilizada, inclusive, para aplicações que a gente desenvolve, né? Porque a gente pode treinar lá o nosso algoritmo e utilizar os arquivos que ele exporta para a gente poder incluir nos programas que a gente faz. Então, isso facilita bastante. Então, ali é uma aplicação de machine learning, né, que utiliza uma biblioteca que chama TensorFlow, né? Inclusive, hoje, mais cedo, eu tinha colocado uma playlist que tem no YouTube que fala sobre a utilização dessa biblioteca, que é muito importante, né? Porque essa biblioteca, inclusive, ela tem as utilidades em si do machine learning, né? Vamos dizer, as utilidades que eu falo são as ferramentas do machine learning, junto com ferramentas mais avançadas, que é para utilizar redes neurais e o deep learning. Então, quando eu quero fazer um trabalho muito mais profissional e muito mais completo, eu vou utilizar o TensorFlow, né? No caso aqui do nosso curso, a gente não vai utilizar diretamente essa biblioteca, mas eu espero que vocês que tenham interesse pesquisem mais sobre ela, porque ela é uma ferramenta um pouco mais complexa. Então, realmente exige um certo tempo para a gente estudar. Até a parte inicial, conceitual, já é um pouquinho diferente. Ela trabalha muito o conceito de grafo, justamente porque a ideia é que você crie redes neurais, ou seja, é ligação de um nó com outro. Então, essa criação, ela precisa ser estudada e é uma forma bem diferente, né? E quando fala TensorFlow, é criar redes de tensores. Esses tensores aí são esses nós que a gente fala, e isso aí exige realmente uma questão de estudo mais aprofundado. E com o tempo que a gente tem, não vai ser possível, né? Mas
playlist que eu tinha colocado no ambiente virtual, até tirei ela aqui porque eu vi que o material lá estava muito desatualizado. Eu vi que ele não roda na última versão do TensorFlow, então não faz muito sentido da gente adicionar. Mas uma das coisas que eu quero ainda é achar uma playlist legal, porque no YouTube hoje a gente acha muita coisa. Se eu realmente achar uma playlist legal, vou compartilhar com vocês aí para quem tiver interesse para estudar, né? Mas não vai ser nada obrigatório para a gente aqui no conteúdo da disciplina, não. Beleza, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa do que passou ou vocês podem dar continuidade aí no conteúdo? Estou aguardando as respostas suas aqui. Pode dar continuidade, né? Beleza. Realmente, assim, os exemplos foram muito simples, mas práticos também, que podem ser aplicados a algumas coisas, né, que vocês queiram desenvolver. E a gente está fazendo algo bem. O exercício é praticamente o que vocês viram no conteúdo, né? Justamente para poder fazer com que vocês acompanhem direitinho. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui agora. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu clicar aqui. Apresentar. Tela inteira é melhor. Tela um. Compartilhar aqui. E eu vou abrir o Colab. Colab. Ferramenta top demais. Criar um novo notebook. Aqui. E aqui vai ser o seguinte. Nós vamos continuar trabalhando com o modelo de regressão linear, mas eu vou mostrar para vocês que nós temos alguns dados que podem ser é, pegos de datasets que já estão pré-armazenados. Então, isso aí a gente pode até fazer exemplos um pouquinho mais legais, porque tem dados já armazenados aí dentro do Scikit-learn, né? Então, primeiro aqui, né, eu vou mostrar a importação das bibliotecas, né? Isso aí é coisa que a gente já fez na aula passada, mas vamos refazer tudo de novo. Então, vou colocar aqui, ó, importando bibliotecas para machine learning, aprendizagem de máquina, né? Então vamos lá. A primeira biblioteca que eu posso utilizar aqui foi a primeira biblioteca que nós começamos a trabalhar, que é o NumPy. Vou colocar um apelido aqui, NP. Import NumPy as NP. Import Pandas, outra ferramenta essencial aqui para a gente. Import SciPy, essa aqui a gente não utilizou ainda, ponto states, as states. Isso aqui é a biblioteca para estatísticas. Na verdade, eu acho que eu nem vai precisar de usar ela aqui em si, não. Mas vamos lá. Import matplotlib.pyplot splt. Import scikit-learn e coloco aqui matplotlib inline. Vou executar aqui e vai mostrar para mim nada, né? Ele simplesmente vai iniciar e não vai mostrar nada. Legal. Se não deu erro, tá ok, né? Isso que importa. Então, nós importamos aqui a biblioteca NumPy, que utiliza arrays e cálculos matemáticos dentro desses arrays. O Pandas, que faz a organização de arrays multidimensionais, que aqui normalmente é recomendado para trabalhar com grandes volumes de dados. O SciPy States, que é um conjunto específico do SciPy para estatística. O Matplotlib
PyPlot, que é um método que a gente usa dentro do Matplotlib para fazer a plotagem dos gráficos, e a importação da biblioteca scikit-learn, que significa aí que é a biblioteca do machine learning de verdade, né? Esse aí que a gente usa o machine learning. E o Matplotlib inline, esse aqui é para a gente falar que os gráficos que vão ser desenvolvidos, eles vão ser executados diretamente no nosso caderno aqui. Alguém chegou aqui na sala. Theo. Então, vamos lá. Mais alguém? Então, aqui, ó. Quando eu quero utilizar um, um dataset, né? Ou seja, um conjunto de dados que já existe dentro do scikit-learn, a gente faz o seguinte comando aqui. Eu coloco from, né? Eu coloco sklearn, aí eu coloco aqui, ó, ponto datasets, aí depois eu coloco import, e ele vai aparecer aqui para mim. Vou colocar aqui, ó, load. Aí aparece um tanto de dados aqui que eu posso fazer importação, né? Tem o Load Boston, que é o que a gente vai utilizar, que são os imóveis de Boston, uma determinada área. Então ele pega vários lá imóveis e coloca o preço para esse imóvel, que vai ser algo que a gente vai fazer, vai ser o seguinte: eu vou prever o preço de uma casa na cidade de Boston. Então, de acordo com os dados que a gente colocar, ele vai jogar um preço dentro desse treinamento que a gente fizer. E tem vários outros datasets, né? Diabetes, números, arquivos, tem um bocado de coisa aqui justamente para facilitar essa questão da gente usar informações aleatórias para facilitar esse aprendizado. Então, só para vocês terem ideia aí, a quantidade de informação que a gente tem nessa biblioteca, scikit-learn. Então, colocar load Boston, que são as casas de Boston, né, tem várias informações aqui. Eu vou colocar uma variável aqui, ó, Boston vai ser igual a load, load, underline, Boston, e vou colocar aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o que, gente? É como se fosse um, uma classe. Como é que chama? Eu esqueci o nome aqui agora. Uma classe de inicialização. Deu um branco aqui, não sei por quê. Load Boston é como se fosse uma classe de início, né? Aquela classe que executa toda vez que eu crio uma classe dela, né? Essa variávelzinha aqui vai ser um objeto dessa classe. Essa aqui é um conjunto de classes. É a inicialização aqui. Então, quando eu executo isso aqui, ó, essa variável que chama Boston vai receber esses dados aqui. Então, Boston, ela tem esses dados. Então, se eu colocar aqui, ó, type Boston e executar, ele vai mostrar o tipo aqui dessa variável, que é, na verdade, o quê? Um objeto dessa classe, né? Então, nós vimos aqui que ele não vai imprimir os dados direto, mas a gente vai visualizar aqui que tem uma forma de transformar esses dados e fazer o uso deles ainda. Então, quando eu quero usar mesmo os dados, eu vou, por exemplo, pegar e colocar esses dados dentro de um data frame do Pandas, ou fazer o uso dele de uma outra forma, né? Mas normalmente a gente vai usar o Pandas mesmo. Quando eu quero saber quantos dados que tem dentro desse conjunto, eu venho cá e digito esse comando aqui, ó. Colocar Boston, o nome do objeto, ponto data, que são os dados, ponto shape, que é o formato desse arquivo. Então, aqui ele tem 506 linhas e 13 colunas. Essas colunas aqui são as colunas de dados, colunas de informação que a gente chega num determinado resultado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, colocar print
Boston.describe, describe, né, de descrever esse conjunto de dados, ele mostra tudo que a gente tem dentro desse conjunto aqui. Então ele fala assim, ó, o conjunto de dados de preços de casas de Boston. Aí mostra aqui, ó, dataset características, né? Aí o número de instâncias, que é o número de linhas, 506. O número de atributos são 13, que são atributos preditivos, ou chamados também de explanatórios, aqueles que são utilizados para eu determinar um determinado valor, e tem o 14º atributo, que é o valor médio. Esse aqui, na verdade, esse aqui, ó, é utilizado, tem uma barrinha aqui, que ele ficou muito embaixo, aqui, ó, esse aqui é utilizado como alvo, né? O que que significa isso aqui? Que é o valor final da casa. Então, esse 14º valor, ele não é considerado como valor que vai utilizar para característica desse valor de casa. Ele é somente o resultado. Então, aqui, as informações que tem é sobre a per capita de crimes, proporção de casas com lotes menores que 25 mil. Aqui é pés quadrados, né? FT é pés, S que é o quadrados, 25 mil pés quadrados, e tem vários outros atributos aqui. Um que eu acho interessante é esse aqui, ó. Quer ver que é o número de quartos? Esse aqui, ó, RM, a média de números de quartos, porque isso aqui faz uma diferença tamanha, né? Vamos dizer, se eu tiver um número de quarto maior, consequentemente a casa vai ser mais cara, né? A maioria das vezes sim, né? E tem outras situações aqui também, né, e tal, tem outras características aqui. Mas essa última variável é o valor médio aí da casa, certo? Então, as consideradas mesmo são essas 13 primeiras e a última é meio que o resultado final de cada casa aí. E a gente vai construir um modelo justamente para poder prever o valor da casa de Boston, né? Logicamente que isso aí poderia ser feito com outras cidades também, só que com outros dados, né? Esses dados aqui são dados de exemplo, então a gente não consegue ter uma precisão tão grande assim. Igual assim, ó, às vezes eu quero saber de forma bem separado quais são os atributos que eu tenho aqui de dados. Então, só os atributos de dados eu posso utilizar esse conjunto aqui, ó. Print, eu coloco Boston, que é o nome do objeto, ponto futures name. Então, eu executo aqui, ó, e ele vai mostrar as colunas de dados que nós temos, né? Então, ele começa aqui com crime, aí zona, indústria e um bocado de coisa aqui. Não sei nem se é indústria, não. Aqui está falando proporção de imóveis, negócios não alugados por área. É meio que uma vacância, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui agora os dados para trabalhar. Então, quando eu pego esse conjunto aqui, né, desse modelo, ele ainda não pode ser manipulado. Ele está dentro de uma estrutura aqui de objeto. Então, eu preciso fazer uma conversão dele para poder fazer qualquer tipo de coisa ainda, né? Então, eu utilizo normalmente os data frames, que se a gente lembrar aí do conteúdo que nós estudamos, é basicamente uma tabela do Excel que a gente vai utilizar no Python. Só que isso a gente usa o Pandas para isso, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Vou colocar df, que é o data frame, vai ser igual a pd do pandas, que a gente já tinha importado lá na primeira linha, ponto data frame, vou abrir um conjunto aqui, e o conjunto de dados que eu quero importar aqui vai ser Boston. Boston. É boston.data, que são os dados aqui. Eu vou executar isso aqui, ó. Executou, então, data frame criado. Se eu quiser visualizar os dados de cabeçalho, eu coloco aqui, ó,
df.reach e executo, e ele vai mostrar para mim os dados de cabeçalho. O que significa isso aqui? São as 13 variáveis, que a gente chama de variáveis dependentes ou variáveis explanatórias, que vão fazer com que a gente chegue no valor final da casa. Então, esse conjunto aqui, ó, que está numerado de 0 a 13, são exatamente essas colunas que a gente viu aqui. Só que às vezes não é interessante a gente visualizar isso aqui, ó, e colocar isso por números, né? Justamente porque a gente não sabe exatamente o que é cada coisa. Então, a gente pode fazer com que essa coluna seja renomeada. Então, a gente coloca assim, ó, df.columns vai ser igual a df. Df não, né? É Boston.future names. Aí eu executo aqui. Eu estou renomeando essas colunas. Então, em vez de estar 0, 1, 2, ele vai receber esse conjunto aqui, ó, igual a gente já tinha feito a impressão dele aqui. Aí agora eu coloco aqui, ó, df.reach, executo. Legal, mostra aqui, ó, os 5 primeiros. Se eu quiser os 10 primeiros, eu vou colocar o 10 aqui e executar novamente. Ele mostra aqui para mim, né? São as variáveis explanatórias que nós temos. Ou seja, né, a gente consegue renomear essas colunas de maneira muito fácil também. Certo? Então, outra coisa que é muito importante é a gente ter lá os resultados dessas casas, ou seja, os preços dessas casas. Como que a gente pega isso? Dentro do conjunto de dados lá, a gente pode digitar lá Boston.target. Esse target aqui é alvo, né? Quando eu executo aqui, ele vai mostrar para mim os resultados de cada um, né? Só que o que acontece? Esses valores eles estão todos separados. Esse primeiro valor seria, na verdade, dessa primeira casa. O segundo valor da segunda casa, assim por diante. Só que a gente pode colocar mais uma coluna também nesse conjunto de dados para a gente poder fazer o uso dele aí dentro dessa tabelinha. Né? Então, como que a gente adiciona isso? O Pandas, gente, tem uma flexibilidade muito grande, né? Tem uma facilidade muito grande. Eu posso simplesmente criar uma coluna aqui, ó, eu coloco DF, né, o data frame, coloco um colchetezinho, eu tenho essas colunas, mas como eu quero adicionar uma outra, eu vou colocar aspas, opa, aí outra coisa aqui, eu coloco uma aspas e vou colocar o nome da coluna que eu quero adicionar. Vou colocar aqui, ó, price. E aqui agora eu coloco Boston.target. Aí ele vai pegar todos os valores aqui do alvo e jogar para essa coluna e já organizar para mim de uma maneira legal. Aqui, ó. Beleza? Então a gente já tem a coluna price aqui agora, só que a coluna price, né, como a gente viu, ela é o resultado aqui da predição, né? A predição, quando eu falo, é o quê? A previsão do preço da casa com essas características aqui, ó. Então, aqui são as 13 características e aqui é o preço, beleza? Então, a gente consegue fazer essa adição. Então, só lembrando uma coisa aqui do Machine Learning. Machine Learning a gente usa principalmente duas variáveis. Uma variável que a gente chama de X e outra variável que a gente chama de Y. Quem pode falar o que significa X e Y aí para mim, por favor? A variável X dentro do Machine Learning, ele significa o quê? Só para a gente lembrar aqui. O que significa, gente? Variável X dentro do Machine Learning, lá naquele modelo do Scikit-Learn. O X é o quê?
Normalmente a gente tem duas variáveis. Uma é a x. Vou colocar até um comentário aqui, ó. X é igual ao quê? As variáveis dependentes ou explanatórias. Você pode ter uma ou várias. Né? Quando eu tenho uma só, normalmente o modelo ele é muito, muito simples. Igual foi o que nós utilizamos lá no exemplo. O exemplo lá do preço da pizza, ele só tinha como base o quê? O diâmetro da pizza. Então lá a variável x era um valor apenas. Essa é uma variável dependente ou explanatória. Então, de acordo com o diâmetro da pizza, a gente definiu o quê? A variável y. E a variável y é o quê? A variável independente. Independente, que é o preço das casas. Nesse caso aqui específico, né? É o resultado, é o alvo, certo? Só para lembrar aí. Então, continuando aqui, ó. Quando eu quero, no caso, fazer o uso do, do scikit-learn, né, para o modelo de regressão linear, eu vou importar ela usando essa biblioteca, né, sklearn.linear model import e linear regression. Eu vou executar isso aqui e ele já importou a biblioteca de regressão linear, né, que é bem legal aí de utilizar. Aí a gente vai pensar o seguinte: agora eu vou fazer com que eu crie o meu modelo a partir dos dados que nós importamos aqui. Né? Então, nós falamos aqui, ó, esse conjunto aqui, daqui até aqui, é o X, e esse valor aqui vai ser o nosso Y, né, que é o valor alvo. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu coloco aqui, ó, X, tá X maiúsculo aqui, não tem importância não. X vai ser igual a df.drop. Por que eu estou usando ponto drop aqui? Porque eu tenho que tirar essa última coluna que nós adicionamos. Né? E como nós adicionamos dentro do data frame a coluna price, eu vou tirar ela para ela não aparecer dentro do X. E aqui eu coloco axis 1, que é para remover o eixo específico aqui. Eu executo aqui, ó. Agora tirei o, a coluna price, né? Então, axis 1 é eixo vertical, viu, gente? Y vai ser igual ao que agora? Y, ele já é mais fácil, né? Porque, como a gente sabe que é o alvo apenas, eu simplesmente coloco que Y vai ser igual a df.price, né? Executo aqui, ó. Então, X são as 13 colunas, essas primeiras 13 colunas aqui, e o Y é essa última coluna. Beleza? Tranquilo, né? Tô esperando a resposta suas aqui, tá tranquilo. Ninguém falou nada, tá de boa. Legal. Então, aqui, ó, agora eu quero fazer um gráfico. Por exemplo, eu quero ver se tem algum paralelo, né, como eu falei, lá do número de quartos com o preço que é cobrado pela casa. Né? Será que existe realmente essa ligação? Né? Essa relação realmente existe? Então, a gente pode
verificar aqui. Deixa eu salvar esse negócio aqui, que às vezes a gente vai fazendo negócio sem preço casa. Vamos ver se tem alguma relação. Então, isso aí eu vou fazer a partir do gráfico. Vou colocar aqui, ó, plt.scatter, né, que vai ser um gráfico de pontos. Aí eu vou colocar aqui, ó, qual que vai ser o x aqui? Vai ser um df.rm. Por que df.rm? Porque se a gente for olhar nesse conjunto aqui, ó, é o número de quartos por casa, né, a média de quartos. Aí o y continua sendo o y, é o preço da casa, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, plt.xlabel, que é no o rótulo do eixo X, né, que a gente pode colocar aqui, ó, média do número de quartos e plt.ylabel, preço casa. E aqui eu posso colocar plt.título, né, title, e eu escrevo aqui relação número de quartos versus preço. Eu coloco plt.show e executo aqui, ele vai mostrar isso aqui para mim. Esse gráfico aqui, então, mostra aqui embaixo o número de quartos e aqui o preço. Então, o que, que significa isso aqui? Se eu for olhar aqui, ó, esse aqui tem, sei lá, deve ter mais ou menos uns 3 quartos. Esse preço está um preço médio. Esse outro aqui tem 5 quartos, né? A gente sabe que é 5 porque está exatamente aqui embaixo. Ele está um preço lá em cima. Agora, tem esse aqui já de mais ou menos, né, 8,5, né, a média de quarto é 8,5, vai estar com preço aqui em cima. O que é que significa isso aqui? Que não tem muita relação da gente pegar uma variável só e falar que eu vou definir o preço da casa de acordo com o número de quartos, porque a gente percebe que aqui é muito distinto, né? Você vê que aqui, ó, tem uma casa lá de um bocado de quarto, tem quase 9 quartos na média, mas o preço é mais na média, né? Se for olhar aqui embaixo também, ó, tem uma casa aqui com quase 7 quartos e o preço está bem aqui embaixo. Então, o que, que significa esse gráfico? Que não tem uma relação que prove, que fala assim, ó, o número de quartos vai determinar o preço de uma casa. E a gente sabe que na realidade isso realmente não acontece, né? Porque justamente tem uma questão da onde que a casa é construída, a questão do material da casa e etc, né? Não é só a questão da, do número de quartos. Ou seja, eu preciso realmente dessa quantidade de informação aqui combinada para eu determinar um preço de uma casa de forma real. Né? Se eu pegar uma variávelzinha só, eu não vou achar uma previsão muito bacana. Né? Então, fica claro isso aqui. Deu para entender aí, gente? Beleza. Então, vamos dando sequência aqui. Agora, nós vamos criar um modelo de regressão linear, né, para a gente poder fazer o nosso treino. Então, vou colocar aqui, ó, modelo é igual a linear regression, né? Aqui é a mesma coisa, esse modelo aqui vai ser um objeto dessa classe, né, que vai chamar lá, como o Edson colocou aí, o método construtor. Ele executa aqui e ele vai estar agora permitindo que essa variável que chama modelo, que é um objeto dessa classe linear regression, fazer a utilização dos comandos, dos métodos dessa biblioteca aí.
Então, uma das coisas que a gente faz lá o treinamento é o uso do método FIT, né? Até falei, FIT é como se fosse FIT de academia mesmo. Então, quando eu coloco o modelo.fit, ele vai treinar o modelo. Então, vamos dizer que se os dados eles estão em X e o resultado está em Y, eu posso pegar esse modelo e treinar aqui dessa forma. Foi isso aqui que a gente já tinha feito também no outro exemplo, né? E eu coloquei aqui, ó, fit XY. Ele treinou o modelo, certo? Então, se a gente for olhar aqui, esse modelo ele já está treinado, né? Só que a gente vai começar a verificar também a questão dos coeficientes, ou seja, aquela questão dos erros que a gente pode encontrar. Ah, então, como é que a gente faz isso aqui? Eu vou, né, imprimir aqui coeficientes, jogar aqui, ó, print, coeficiente, dois pontos, jogar uma vírgulazinha, modelo.intercept, print, número, opa, tô sem o número de coeficiente. Aqui, na verdade, é o número de variáveis que a gente vai estar utilizando. Vamos colocar aqui, ó, len.modelo.coef. Vou executar aqui. Ele está mostrando um coeficiente aqui de 36 e o número de coeficientes, que são o número de variáveis que a gente utilizou para treinar esse modelo, foram 13, certo? Então, aqui, ó, não ainda representa o erro, né? Porque a gente nem calculou, na verdade, a previsão. Eu preciso fazer a previsão para eu calcular o erro quadrático médio. Aí depois eu faço a comparação. Então, como é que eu faço isso aqui? Para eu prever um valor, eu coloco modelo.predict e coloco a variável que eu quero treinar. No caso aqui, treinar não, desculpa, né? Testar. Eu colocar o X. Uma coisa que eu já tinha falado com vocês, que é algo que eu vou mostrar aqui também, a gente não pode utilizar os mesmos dados para treinar e para testar. Então, eu vou mostrar uma função que vocês podem fazer isso de forma mais automática, né? Então, eu vou colocar aqui esse comando, vou executar, ele vai prever para a gente o preço de um bocado de casa aqui, de acordo com o que ele aprendeu, né? Então, o modelo aprendeu, ele vai executar lá as linhas, né? Vai pegar as 13 variáveis de conjunto, ele joga dentro lá do modelo e vai buscar o valor que ele retornou. Aí, legal, né? Então, vamos pensar aqui, ó, o que a gente pode fazer. Já que a gente preveu esse tanto de informação, a gente pode comparar o preço original, que era o preço que estava lá no conjunto de dados, e o preço que foi previsto. Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Eu vou criar um gráfico de comparação, né, usando o scatter também, que são gráficos de pontos. No X, a gente vai jogar o preço, df.price, preço original, e no Y eu vou jogar o preço que foi previsto. Então, eu vou colocar aqui, ó, modelo.predict, e aqui eu jogo o X, que são as variáveis explanatórias lá que a gente chama, né? Que são as variáveis que vai determinar o valor. E aqui eu vou colocar aqui, ó, plt.xlabel vai ser preço original. Quando eu falo preço original, é o preço que está lá no conjunto de dados de exemplo, viu? Tile label vai ser preço previsto. Y label. LT title. Eu jogo aqui a relação preço original
versus preço previsto. Dá um show aqui agora. Vamos ver quem vai retornar para a gente. E ele mostra esse gráfico desse jeito aqui. O que significa isso aqui para a gente? Se eu tenho o preço original aqui embaixo, ó, aqui está mais ou menos, isso aqui daria 8, né? E ele está aqui, essa bolinha aqui, ó, no Y batendo, sei lá, esse negócio aqui está até, quer ver? O seu zero está aqui embaixo, parece que está dando até negativo, não? Deixa eu ver quanto que está dando, não, está dando 30. Mas a gente não sabe se é o primeiro, né? Não tem uma ordem aqui específica. Negativo não dá, não. Aí, tá meio diferente, mas tudo bem. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o preço original, se ele está batendo aqui, né, é quase próximo do 10 e esse pontinho aqui, ele está abaixo aqui do zero, significa que o preço original está bem diferente do preço previsto, né? O ideal é que esse gráfico aqui ele tivesse assim, ó, daqui até aqui em cima, como se fosse uma linha reta, né? Que ele ficasse esse conjunto assim, ó, né? Porque aí estaria batendo o preço original com o preço previsto exatamente de forma correta, né? Ia concentrar esse preço ali. Só que como a gente treinou o modelo e testou o modelo com os mesmos dados, aí tem uma variação muito grande. O erro quadrático médio nosso, ele aumenta bastante. Como que a gente calcula isso aí? O erro quadrático médio ele tem que ser próximo a 2. Lembrando aí que foi algo próximo a 2, não, desculpa, próximo a zero. Foi algo que a gente comentou nas aulas anteriores. Então, eu calculo o erro quadrático médio fazendo essa formulazinha aqui, ó. Uma fórmula bem diferente, né? Eu uso NumPy, inclusive, para isso, np.min. Isso aqui não precisa gravar, vocês têm que, se for o caso, copia, né, daquilo que vocês estão fazendo. Então, é uma fórmula matemática, né? Que você pega o preço original menos o preço que foi previsto. Então, coloca aqui modelo.predict x. E aqui eu coloco asterisco, asterisco 2, que isso aqui é quadrado, né? Então, é o erro quadrático médio. E tem essa formulazinha aqui. Aí eu executo. Vamos ver quanto que ele está dando. Ele está dando uma variação de 21 pontos, ou seja, variação alta. Quer dizer o quê? Que o treinamento ele aconteceu, mas o treinamento ele não está muito ajustado, o fit dele não está muito legal por conta dessa variação muito alta. Né? Então, o ideal é que a gente faça sim o treinamento, mas com dados diferenciados. Então, o que a gente pode imaginar? Se eu tenho um conjunto, nesse caso aqui específico, de 506 dados, ou seja, 506 linhas, eu posso pegar uma parte para treinamento e outra parte para teste. Então, é isso que normalmente a gente vai fazer. O treinamento você usa 70% dos dados e o teste você usa 30%. Então, tem uma função que já separa isso e facilita até um erro melhor, um erro melhor, né? Um erro quadrático médio melhor para a gente. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, né? Como que vai ficar nossa taxa de erro depois. Vamos retreinar esse modelo nosso, só que agora a gente vai usar uma outra bibliotecazinha, né? Que é para selecionar os nossos dados que vão ser executados. Então a gente usa lá o from sklearn. Agora eu coloco aqui, ó, model selection para selecionar a parte dos dados do modelo. Import string text split. A gente vai cortar o conjunto de dados. Parte vai para teste, outra parte vai para treinamento, né? Então, como que a gente faz essa divisão? Então, eu coloco aqui, ó, x
treino, X, teste. Aí eu tenho o Y, que é o resultado, né? Y treino, Y teste. Então, sempre nessa sequência. X treino, X teste, Y treino, Y teste. Então a gente vai dividir aquele conjunto de 506 linhas em conjunto de treino e conjunto de teste, sendo que esses X aqui são aquelas 13 primeira coluna e o Y são aquela coluna final, certo? Então aqui já a gente já vai dividir. Eu coloco aqui, ó, o conjunto vai ser um trend, text, split, né? É um método aqui que a gente vai chamar. O conjunto X, ele está na variável X mesmo, né? A gente já tinha separado isso lá em cima, que são as 13 colunas, e o Y é o Y de resultado, o valor de resultado. E aqui a gente define, ó, text size, text size é igual à porcentagem de dados que vai para teste. Normalmente, como eu falei, é 30% de dados que vão para o teste. E os outros 70% eles ficam no treinamento. E aqui pode usar o random state, que é como se fosse assim, ele vai pegar os dados pulando de 5 em 5, né, de uma forma aleatória e fica muito melhor ele fazer essa divisão dessa forma, né? Porque aí a gente vai saber realmente como que vai ser um modelo mais acurado. Eu executei esse negócio aqui, né? Deu tudo certinho. Essas variáveis agora eles têm valor, né? Se eu quiser saber aqui, ó, coloca aqui, ó, print, deixa eu copiar elas aqui, copiar, colar, eu vou executar elas aqui, ó. Parece um tanto de dado, ó. Maravilha. Né? Tá tudo bonitinho aqui. Se eu quiser saber a quantidade que cada uma tem, né, eu posso colocar aqui, ó, só ponto shape, ponto shape, ponto shape. Deixa eu acelerar aqui que o nosso horário tá dando já. Mostrando aqui, ó. Então, para treino aqui tem 354 linhas e para teste eu tenho 152, certo? Então, é isso. Agora vamos criar um outro modelo aqui, né? Vou colocar aqui, ó, modelo é igual a linear regression. Vou executar. Agora eu vou colocar modelo.fit. Aqui eu vou colocar x treino, y treino, né? Porque ele já está com variáveis separadas. Então agora os dados são diferentes na hora que eu fizer lá a definição. Então vou colocar aqui, ó, treino vai ser igual a modelo.predict x treino e teste vai ser modelo.predict x teste. Para que isso aqui? Eu quero essa variável treino para ela determinar quais são os valores que seriam, né, de acordo com o x treino. Então, assim, ó, aqui a gente tinha feito um conjunto inicial, separou treino de teste, e aqui eu falo, treino ficou com esses valores aqui. E aqui é o teste, realmente é os valores de teste que eu gostaria que tivesse. Então, os dados aqui são iguais ainda, e aqui os dados agora são diferentes. E a gente vai fazer uma comparação desses dois para saber como é que ficou a acurácia desse nosso modelo aqui. Então, vamos colocar aqui ó, o gráfico de pontos também, né, scatter. Isso facilita bastante a visualização.
o modelo pronto predict x treino, aí no x, e modelo ponto, no y aqui, modelo ponto predict x treino, x treino. Na verdade, eu posso facilitar. Vou usar as variáveis aqui, né? Vou tirar esse negócio aqui, é melhor. Vou colocar as variáveis aqui, fica melhor. Treino, menos y treino. Isso aqui é para a gente comparar a acurácia. Color vai ser blue, azul. S é igual a 40, que é o tamanho dos pontos. E alfa, que é a transparência, vou colocar aqui 50%. Vou colocar aqui scatter, é outro conjunto de pontos. Aqui agora eu vou colocar teste menos y teste, vírgula C, vou colocar verde aqui, S igual a 40, pode ser ponto do mesmo tamanho, com alfa de 50 também, eles ficarem transparentes. E aqui agora a gente coloca aqui, ó, PLT H-lines, linhas horizontais, y igual a 0, x min igual a 0 e x max igual a 50. O valor de casa aqui maior que está 50, viu? Por isso que eu coloquei assim. lt.onLabel é o resíduo, ou seja, o valor de erro que ficou. lt.title residual plot. Esse gráfico aqui, o quanto melhor ele ficar próximo da linha, fica mais por dentro daquilo que a gente tem que fazer. Então, o treino vai ser azul e o teste vai ser verde. Ele vai ter uma linha assim, né? E quanto mais próximo da linha que ele tiver, ele vai estar dentro do padrão correto. Ele fechou, executo aqui, ele mostra para mim esse conjunto aqui. Né? Então, esse H-line aqui, ó, essa barrinha aqui, que vai de 0 a 50. Então, as bolinhas que estão mais próximas da barra são aquelas que estão com valores mais próximos da realidade. Então, se a gente for olhar aqui, quem que está mais próximo dessa barra aqui? São as verdes ou as azuis? Está mais concentrada aqui. Isso, Wellington, tem essa função aí também do mean square error. Verdade. Tudo bem. Então, esse conjunto aqui, gente, né, se a gente for olhar aqui, ela tem, né, uma divisão agora de dados de treino e dados de teste. Esse treino aqui, ele é meio que, né, a gente está usando a previsão dele novamente, não é recomendado fazer isso, mas foi só para saber aqui o tanto que ele estava acertando ou errando. E o normal que a gente utilize a previsão é com esse modelo aqui de teste mesmo, certo? Então, por isso que tem essa divisão de dois conjuntos. É algo assim que precisa praticar para a gente pegar, porque realmente isso aqui, gente, é uma outra realidade, né? Como eu falei, isso aí é um conjunto novo de informações que vocês estão recebendo e hoje a gente vê assim várias aplicações mesmo dentro da informática, usando inteligência artificial, usando o machine learning, usando o deep learning,
as ferramentas do TensorFlow. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, porque aí vocês vão começar a criar aplicações fora do padrão, né? Porque até então esse negócio de ficar só armazenando um dado em formuláriozinho, gravando em banco de dados, isso aí é o mínimo e é algo que todo mundo faz. Mas quando você começa a usar a inteligência e vai aplicando essas ferramentas dentro daquilo que vocês estão desenvolvendo, vocês têm um crescimento muito maior em relação àquilo que vocês vão entregar de resultado para dentro da empresa que vocês vão desenvolver ou até a empresa de vocês mesmo, né? Então, isso aí é muito importante que a gente possa ter essa condição de imaginar, ó, esse conteúdo aqui, né, por mais que seja base, é o início para eu começar a estender meu estudo e começar a fazer aplicações muito mais inteligentes, certo? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês em relação a conteúdo, e como eu falei aí, vamos estudar o TensorFlow. O TensorFlow, ele é realmente um pouquinho mais complicado, porque o trabalho dele é um pouco diferente, né, no sentido de você criar uma rede neural. Aí, quando você fala de rede neural, tem a questão lá de ligações em grafo, tem a questão de você fazer operações específicas, então é muito diferente dessa realidade que nós vimos até então aqui. Mas não é algo também fora do comum que não é possível vocês aprenderem aí sozinhos, né? Então, isso aqui é uma base para vocês darem continuidade no estudo se vocês tiverem interesse. Beleza? Tranquilo aí? E, assim, desculpa aí, né? Às vezes a gente tem que passar o conteúdo de forma muito rápida, até porque o tempo nosso é curto e acaba que nós precisamos respeitar aí os outros professores também que estão esperando vocês. Então, era isso, né? Ninguém quer perguntar nada, vocês estão calados aí. Fiquem à vontade se quiser perguntar. Valeu, Ade. E semana que vem, lembrando que tem um trabalho, né? A apresentação aí vai ser obrigatória para todos. Eu vou sortear na hora a apresentação. Quem não tiver, vai ficar sem a nota da apresentação. E outro do grupo que quiser apresentar, pode fazer a apresentação. Então, pelo menos duas pessoas do grupo precisam fazer a apresentação. Viu? Beleza, Heitor. Me chama no privado aqui. Eu vou encerrar a aula já, né? Porque tem algumas pessoas que vão participar de outra aula agora.